receber nessa casa aquilo que nós viemos buscar, que nós possamos ter muita paz e muita alegria no coração. A nossa irmã fez um comentário dizendo que nós precisávamos de encontrar uma compreensão. E é interessante que nós, sempre quando nos apresentamos a uma casa fraterna, toda vez que nós visitamos uma casa fraterna, nós sempre buscamos uma compreensão, nós sempre buscamos o entendimento, o ensinamento. Isso para nós é muito interessante, porque isso ajuda a nossa evolução. Nós viemos ao plano terreno para aprender, para crescer, para produzir fruto. E nós, com toda certeza, toda vez que buscamos uma casa fraterna, uma casa de carinho, de amor como essa, nós realmente viemos buscar essa compreensão, esse crescimento. E nós vamos falar de um tema bastante interessante. Assim como fala da leitura de buscar a compreensão, convida à compreensão, né? Ela falou, convida a compreensão, também fui convidado a fazer essa leitura. E eu espero que nós possamos conversar de uma maneira que possamos ter um bom entendimento sobre aquilo que Jesus nos passou e aquilo que reflete na nossa vida hoje. Isso é bastante interessante, porque o ensinamento de Jesus foi maravilhoso para todos nós. E nós, quando lemos assim, achamos bastante interessante, bonito, interessante, mas o que isso reflete na nossa vida hoje? O que para nós está orientando o nosso caminho? Então vamos fazer mais ou menos uma comparação de como foi um pouco a história de lá e como é que nós devemos nos sentir hoje. Vamos começar quando Jesus nos convidou para segui-lo. Na época convidou os apóstolos, os irmãos, e hoje nos convida também. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Essa leitura está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Então, nessa passagem de Jesus chamando Pedro, André, Tiago e João para o apostolado, podemos assimilar vários ensinamentos, não tão somente para o ministério religioso, como também para nós, nessa situação que do nosso cotidiano, diante da nossa convocação celeste, nós devemos nos preparar. E isso foi Jesus chamando os irmãos para segui-lo, para os tornar pescadores de homens. Hoje, nós estamos buscando um caminho numa casa fraterna, numa casa de amor, numa casa que fala de Jesus, que mostra o ensinamento de Jesus. E nós temos uma irmã muito caridosa, muito bondosa, que toda semana faz uma palestra para nós. E ela nos convida, assim como Jesus convidou os irmãos para serem pescadores de homens, hoje ela também nos convida aqui nessa casa. E ela fala sobre os ensinamentos da casa, sobre os trabalhos da casa, sobre a cromoterapia, que foi apresentado um trabalho maravilhoso. Nos dá esse caminho, mas junto disso nos convida a ser pescadores de homens, da seguinte forma: trabalhando na casa. Diz ela, vir a essa casa buscar uma ajuda. É muito interessante, porque isso mostra a nossa fé, isso mostra a nossa vontade em querer melhorar. Mas trabalhar na casa como servidor nos torna imensamente felizes, nos torna imensamente úteis. Então isso é interessante. É interessante porque, da mesma forma como Jesus nos convidou, naquela época convidando os apóstolos, hoje a nossa irmã Neuza toda vez nos faz um convite. Venham, unam-se a nós, vamos fazer um trabalho bonito e interessante.
Vamos ajudar o nosso mestre a buscar as nossas ovelhas. Vamos produzir frutos, assim como Jesus nos ensinou naquela parábola da videira, naquele ensinamento da videira. Naquela época, quando isso aconteceu, iniciava-se assim a reunião dos 12 homens, estruturando-se o colégio apostólico em 12 pilares, a fim de que Jesus, com esse apoio basilar, erigisse e apresentasse ao mundo a grande catedral do amor, como sendo a casa do Pai, o reino de Deus que está em cada coração humano que comportaria aquela responsabilidade. Então, nós, hoje, ficamos com essa tarefa de pescadores de homens, entre aspas, em que não devemos buscar as coisas materiais, e sim buscar as coisas de Deus. Nós precisamos dos bens materiais da seguinte forma: nós precisamos de um carro às vezes. Sou representante comercial, preciso de um carro para visitar cliente, mas não há um apego muito grande nisso, porque se um dia puder ficar sem ele, é fácil de se cumprir. Porque para nós hoje é interessante ajudar o próximo, produzir coisas úteis, fazer com que o próximo sinta na nossa presença a presença do Mestre Jesus, que lhes chega e te dá uma ajuda, lhe dá um afago, lhe dá um alento, lhe dá uma palavra, lhe dá um consolo, lhe dá um sorriso. Então é dessa forma que a leitura nos chama. Naquela época, Jesus, quando chamou os irmãos, ele não estava preocupado se eles eram formados em faculdade, se eles tinham curso técnico, se eles tinham alguma coisa interna espiritual que fosse bastante forte. Ele simplesmente confiou, principalmente Pedro, que Pedro era bastante humilde, bastante simples, ele era muito simplório. E olha que Pedro foi um dos grandes colegas dele de trabalho, de caminhada. Então hoje, da mesma forma, como é que nós devemos nos colocar diante dessa escolha de Jesus? Da mesma forma como Jesus escolheu naquela época os irmãos para segui-lo, que de um grupo grande, depois ele escolheu 12 que estavam mais próximos a ele, da mesma forma hoje nós somos escolhidos para produzir fruto numa casa fraterna. Isso para nós hoje é de grande valia, de grande responsabilidade, porque hoje nós podemos nos colocar numa semelhança com Pedro, Tiago, João, Judas. Judas era muito querido por Jesus. Jesus gostava muito de Judas. Conta a história que Jesus o traiu, não foi bem assim. Jesus precisava se livrar do invólucro carnal. O tempo dele acabou, ele tinha que ir embora, ele precisava que alguém o ajudasse. E Jesus o ajudou. Judas o ajudou. Isso foi importante para Jesus? Foi. Ele o agradeceu por isso. Jesus nos ensinou perdoar até 70 vezes 7 ou quantas vezes for necessário. Alguém tem dúvida que Jesus perdoou Judas? Alguém tem dúvida que hoje Judas está ao lado de Jesus? Hoje nós estamos na mesma condição deles. Eles foram convidados, nós também somos convidados. Nós estamos numa casa que, da mesma forma como Jesus ensinou naquela época, a casa também ensina dessa forma. A casa dá um caminho, a casa dá um ensinamento, a casa dá um alento, a casa dá uma compreensão de que é importante fazer dos nossos irmãos e dos nossos inimigos pessoas importantes a nós. Então, seguindo um pouco aqui na leitura, nós passamos um pouco do ensinamento dos pescadores de homens. Ainda assim, vamos lembrar uma coisa aqui interessante, que naquela época, assim que Jesus convidou os irmãos, ele pegou uma barca,
um barco emprestado e foi pregar para aquelas pessoas que estavam na beira do rio. Então, depois que ele terminou de pregar, ele pediu para os irmãos: vamos fazer uma pesca. Aí Pedro falou: mas mestre, passamos a noite toda no mar, não pegamos nada. Ele falou: vamos. Seguiram, e foi uma pesca maravilhosa. Foi uma das melhores pescas que se tem na história da humanidade, levando em consideração a quantidade de barcos e de pescadores que eram pequenos. Quanto eles pegaram foi muito grande. Foi maravilhoso aquilo, foi muito gratificante para eles que confiaram no Mestre. Hoje, para nós, quando nós vemos a nossa pesca maravilhosa, é nós estarmos aqui e um irmão que nos procurou, uma irmã que nos procurou, que estava com uma dificuldade, estava precisando de alguma ajuda, ela conseguiu uma melhora. Então perguntado: a senhora está bem? O senhor está bem? Eu tive uma melhora, sim, eu estou muito feliz. Olha que pesca maravilhosa para nós, não é motivo de alegria? Da mesma forma como eles ficaram felizes naquela época de Jesus, hoje nós ficamos felizes quando alguém tem uma melhora. Isso para nós é motivo de muita alegria, porque a casa se sente feliz, a casa se prepara para isso. A casa se prepara para receber os irmãos e orar, vibrar, para que todos fiquem bem. Naquela época, Jesus preparou os irmãos para que eles pudessem segui-lo, e lhes deu confiança. Ele permitiu que todos fossem bastante firmes, fortes e confiantes e acreditarem que Jesus, em primeiro lugar, Filho do Pai Celestial, Filho de Deus e grande irmão deles, que veio ensinar a terra, veio ensinar todos os irmãos sobre o amor, sobre o carinho, sobre a compreensão. Mas lhe deu bastante confiança. Olha uma coisa interessante que ele disse naquela época, para dar incentivo às pessoas: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Essa leitura está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Então, o que Jesus disse? Ele disse assim, numa palavra bem curta, ele disse: faça com que e eu te ajudarei. Se esforce, vai, procura, tente fazer com que você mereça, porque no teu merecimento você haverá de conquistar aquilo que você procura, aquilo que você precisa. Agora imaginemos nós, estamos aqui na terra hoje, estamos aqui produzindo, nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldades. Então Jesus diz: faça com que e eu te ajudarei. Então nós estamos numa situação que, por exemplo, o dinheiro está curto, o salário não está dando para cumprir os compromissos. Então, se Jesus disse: faça com que eu te ajudarei, qual é o nosso compromisso? Nós temos um trabalho, trabalhamos numa empresa, por exemplo. Vamos fazer, o que nós podemos fazer para melhorar? Fazer um curso, procurar algum crescimento dentro do trabalho, pedir ajuda para um chefe, pedir ajuda para alguém, para a diretoria. Olha, será que não tem um jeito da gente buscar um crescimento no trabalho? Eu gostaria de fazer um curso assim, 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 o que o senhor acha? Ele vai te responder: certamente, eu acho fantástico, maravilhoso. Vai lá, faz o curso que você quer fazer e eu te ajudo aqui dentro. Talvez até te pague a metade do curso, talvez até pague o curso inteiro para você. Isso não é interessante?
Alguém precisa de um tratamento, mas não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Corre o risco desse alguém não saber o que fazer e contar para alguém. Esse alguém, que não tem nada a ver com aquela história naquele momento, é capaz de, na sua igreja, no seu trabalho, na sua comunidade, contar o que se passa e pedir oração, pedir ajuda, correndo o risco grande de lá na frente haver uma alegria, de que essa ajuda vem daquela pessoa que a gente jamais espera, daquela entidade que a gente jamais espera. Algum médico, alguém possa ajudar aquela pessoa a conseguir aquela cirurgia, resolver aquele problema de saúde. E isso está dentro do quê? De procurar ajuda. Não adianta ficar em casa chorando se a pessoa está doente. Temos que buscar ajuda. Então, quando ele diz, faça com que eu te ajudarei, procure, vá lá. Eu vou colocar o irmão no teu caminho. Eu vou buscar uma ajuda para você. Mas vá com confiança, vá com toda a sua fé, que eu estou aqui na retaguarda te ajudando. Então, quando a gente lê essa leitura de Marcos, capítulo 7, versículos de 7 a 12, ele está nos trazendo a responsabilidade para que a gente possa buscar uma ajuda, para que a gente possa se esforçar para merecer a ajuda do Mestre. Continuando a história, uma vez, Jesus estava com os discípulos quando apareceu um perito que estava no meio do público e lhe fez a segunda pergunta. Ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ao que Jesus lhes disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo ainda provocar o Mestre Jesus, perguntou: e quem é o meu próximo? Aí Jesus contou aquela história de que um viajante vinha de Jerusalém a Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado, roubaram tudo que ele tinha, bateram nele, deixaram ele quase morto lá, roubaram as vestes dele e deixaram ele em situação difícil. Em seguida, passou um sacerdote que olhou aquilo lá, olhou, passou de longe. Em seguida veio um levita, também vindo aquela situação assim, não quis se incomodar, pegou, passou de longe. Depois veio um samaritano, que olhando aquela situação teve compadecimento sobre ele, pegou, passou uma atadura nos ferimentos, vinho, óleo, cuidou dele, carregou em seu cavalo e levou até uma estalagem. Chegando na estalagem, pediu para que o estaleiro cuidasse daquela pessoa para ele, e que ele ia viajar, e quando ele voltasse, ele iria ressarcir o quanto lhe faltasse, porque ele deixou 2 denários. Denário na época era um valor de uma diária de trabalho, que não era tão pouco assim. Então ele deixou 2 denários de uma pessoa que ele não conhecia, pagou o valor e a pessoa foi cuidada naquela estalagem. Então Jesus perguntou: para você, qual foi o próximo daquela pessoa? E ele respondeu: foi o que agiu de carinho, de amor, aquele que houve de compreensão e o ajudou. Então Jesus disse: vai lá e faz o mesmo. Hoje a história é nossa, hoje é a nossa vez. Jesus contou essa história, foi uma história, não podemos dizer se foi uma parábola do Mestre ou se de fato ocorreu. Muito provavelmente pode ter ocorrido, porque hoje ainda acontece isso. Quando nós passamos na rua e vemos uma pessoa em situação difícil, com fome, caído no chão, ou então simplesmente numa situação tão difícil que nos pede uma moeda. Pergunta: nós damos uma moedinha para essa pessoa? Nós o ajudamos? Nós lhe oferecemos um medicamento se ele está machucado? Nós lhe oferecemos um prato de comida se ele estiver com fome? Hoje é a nossa vez.
Hoje nós estamos aqui. Hoje é a nossa vez de ajudar. Nós viemos aqui na terra para isso, para seguir o nosso Mestre, seguir os caminhos do Mestre e produzir tudo que o Mestre nos ensinou. Nós, um dia, lemos uma frase que é bem interessante. Mestre, é bom estarmos aqui. Quem disse isso foi Pedro. E Pedro disse a Jesus no momento em que houve aquela transfiguração. Jesus convidou Pedro, Tiago e João. Dos 12, ele convidou Pedro, Tiago e João. E os convidou para um momento a sós. Os levou para cima do monte, acho que é o Monte Tabor. E lá em cima do monte, cansado, eles estavam cansados, exato. Caminharam bastante durante o dia, trabalharam, atenderam pessoas, fizeram tudo o que eles tinham que fazer e já no final da tarde, já no começo da noite, foram lá para o Monte Tabor. Lá estavam cansados a ponto de Pedro pegar no sono. E no momento, de repente, os outros irmãos olharam e viram uma coisa fantástica. De repente, Jesus ficou envolto a uma luz muito forte. Houve a transfiguração, que as vestes dele ficaram branca. E um dos irmãos cutucou Pedro. Pedro olhou aquilo e ficou assustado. Ele viu que eles estavam com Elias. Deixa eu ver onde é que eu deixei aqui. Elias e Moisés. Jesus, Elias e Moisés. Eles estavam conversando. Até que Deus ouve-se na claridade uma voz em que o nosso Pai Celestial disse: esse é meu filho amado, ouça-o. E com isso acabou a transfiguração e Pedro lhe disse: Mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mas Pedro estava atemorizado, todos eles estavam um pouco atemorizados, porque foi uma coisa assim que jamais alguém imaginou passar por isso. Foi uma coisa muito bonita, uma coisa linda, maravilhosa, mas que para eles naquele momento chegou a assustar, até vir uma voz de um pai no meio daquela claridade. Pedro não sabia o que fazer, não sabia o que dizer, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Mas hoje, nós, com tudo que aprendemos, a vida inteira, desde criança com o Evangelho, com o ensinamento de Jesus, tudo que nós aprendemos, é um pouco diferente de Pedro, vocês não acham? É um pouco diferente de Pedro. Nós já aprendemos bastante, nós estamos buscando essa ajuda já de muito tempo. Já faz muito tempo que nós vamos aprendendo. Então, o que nós sentimos quando nós saímos da nossa casa, deixamos os nossos compromissos, trabalho, família, futebol, novela, sei lá qual é o compromisso que nós temos hoje. Nós deixamos esses compromissos e viemos uma casa fraterna. Por quê? Foi o que o Pedro disse. Por que nós viemos aqui? Porque é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Porque aqui nós estamos numa casa de Deus. Aqui nós viemos buscar aquilo que nós precisamos. Viemos buscar um pouco de alento, um pouco de ânimo, fazendo com que o nosso dia se torne mais confiante, mais alegre, mais feliz. Então é bom estarmos aqui, porque nós, quando buscamos essa casa fraterna, nós viemos buscando um crescimento no amor. Nós viemos buscar reconciliação até com nós mesmos. Às vezes nós temos dificuldade durante o dia e não entendemos por quê.
Às vezes aqui à noite nós ouvimos uma palestra, um ensinamento da nossa irmã, e tudo muda. Nada é mais o que era uma hora atrás. Nós saímos dessa casa gratificados por termos vindo aqui. Porque isso foi importante para nós, porque ela nos deu um alento, nos trouxe uma nova visão. Nós aprendemos uma coisa interessante que era confiança. Nós precisamos do que nessa vida? Confiança, carinho, amor. Por isso é bom estarmos aqui. Nós precisamos aprender assim, dessa forma, desabrochar no amor, desabrochar o amor. Nós precisamos colocar no nosso caminho o nosso próximo, mas não aquele próximo que a gente ama em casa, o esposo, o marido, o pai, a mãe, o filho, o avô, mas justamente aquelas pessoas que nós temos dificuldade. É justamente com essas pessoas que nós temos alguma dificuldade que nós devemos buscar esse crescimento, esse desabrochar do amor. Porque amar o pai e a mãe, o que nós ganhamos com isso? Se nós não pudermos entender o nosso irmão com quem a gente não tem afinidade, nós não vamos refletir tudo aquilo que nós aprendemos a vida inteira aprendendo no Evangelho. Nós precisamos aprender a ouvir, não só falar, aprender a ouvir. Às vezes o irmão, ele só quer falar. O irmão não quer ouvir, ele quer falar, ele está com problema, ele precisa desabafar. Ele só quer ouvir. Um tempo atrás, esteve aqui o irmão, uma pessoa muito bacana, muito legal, e ele falou aqui na tribuna sobre Francisco de Assis. Era dia do Francisco de Assis e foi bastante interessante o que ele nos passou, foi bastante interessante, porque Francisco de Assis, ele escolheu nascer numa família rica, muito rica, justamente para ele ter a maior prova da vida dele, porque foi combinado que ele viria aqui, que ele voltaria, e foi combinado que ele teria que fazer um trabalho muito interessante com os irmãos. Ele nasceu numa família rica, muito rica. Mas ele, com o tempo, ele procurava fazer com que os irmãos, que precisavam da ajuda dele, recebessem o carinho e a atenção dele. Então era bastante interessante o trabalho que ele produzia, o trabalho que ele fazia, mas o pai dele não queria isso. O pai dele era um grande comerciante. O pai dele queria que ele seguisse, que ele cuidasse dos negócios do pai. Até um dia que o pai de Francisco de Assis o percebeu com roupa feita de saco de linho, pobre, sem chinelo, sem nada, andando com os irmãos, praticando ensinamento, praticando evangelho. Então, o pai dele queria expulsá-lo de casa, queria castigá-lo por isso, mas ele aguentou firme, aguentou até o fim e seguiu a jornada dele até o fim, daí como um mensageiro de Cristo, já não mais da família rica. Ele seguiu a vida dele para seguir os passos de Jesus, seguindo Jesus, que foi o tema que eu escrevi aqui hoje, seguindo Jesus. O trabalho que Francisco de Assis fez aqui na Terra foi lindo, maravilhoso, até o dia que ele desencarnou, que certamente foi recebido pelo nosso Mestre Jesus, assim como Chico Xavier, com toda certeza, foi diretamente recebido pelo nosso Mestre Jesus. Por que estou comentando isso? Porque é bom estarmos aqui. Pedro foi muito feliz quando falou aquilo, mesmo com medo, e hoje eu repito para vocês, é bom estarmos aqui. É bom estarmos perto de onde ensina os ensinamentos de Jesus, onde nos passa o ensinamento de Jesus, onde nos pede para seguir o ensinamento de Jesus, onde nos mostra que para seguir Jesus nós temos que ajudar o nosso irmão, nós temos que produzir frutos. Assim como disse a parábola da videira,
Eu sou a videira, vós os ramos e meu pai é agricultor. Então, vamos nós então, é a nossa vez agora. Agora é a nossa vez. Vamos produzir fruto. Vamos ajudar o nosso Mestre Jesus. Vamos aceitar o convite da nossa irmã, que nos pede, venha a casa. Mesmo que você está bem, venha a casa. Venha aqui. Você se curou? Venha, continua vindo a casa. E amanhã, se quiser, venha nos ajudar. Venha trabalhar, venha produzir fruto. Venha ajudar os nossos irmãos. Porque a casa é uma casa de amor. E todos nós temos amor para dar. Todos nós estamos aqui prontos para ajudar o nosso Mestre Jesus. Porque esse trabalho é de Jesus. Que a paz de Jesus, o amor do Pai e o poder do Espírito Santo esteja no coração de todos nós. E que Deus, na sua infinita bondade, permita que na próxima semana possamos estar juntos novamente para celebrar o ensinamento de Jesus. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe.